Bom, pessoal, agora finalmente vamos falar aí sobre criação de composições, né? Vamos nos aprofundar um pouquinho sobre essas informações, porque até agora eu só mostrei para vocês e não expliquei como é o processo de criação de composições. Basicamente, para você criar uma nova composição aqui dentro do After, você tem duas opções. Você pode usar o atalho Ctrl N ou você pode clicar nesse botãozinho aqui embaixo, Create a New Composition. Quando você clica nele, você consegue visualizar essa janelinha aqui, que é a janelinha mais importante do After Effects, onde você vai customizar a sua composição. Lembra que eu tinha falado que vocês conhecerem aí como que funciona o vídeo, né? Vocês saberem sobre proporção, frame rate, era importante? É aqui que vai entrar esse conhecimento importante. Então, aqui em cima, a gente consegue dar um nome para a nossa composição. Por exemplo, vou colocar aqui como nova composição, porque eu estou sem criatividade neste exato momento. Então, agora aqui embaixo a gente consegue visualizar algumas características que são editáveis. Por exemplo, o width e o height nada mais são do que a largura e a altura do seu vídeo, né? Então, largura aqui embaixo e altura aqui do lado. Basicamente, você consegue colocar qualquer valor aqui dentro, né, para criar a sua composição. Esses valores que estão aqui são valores para uma composição de tamanho 4K. Eu posso criar uma composição de 1080p, no caso 1920 por 1080, que aí é uma composição em Full HD que a gente fala, né? Tem o 1280 por 720. Enfim, posso escolher aí qual o tamanho que eu quiser. E aí, se eu marcar essa opção aqui, ó, Lock Aspect Ratio, ele sempre vai mudar proporcionalmente, o que é ótimo, afinal de contas a gente sempre vai ter aquele aspecto mais comum dos players de vídeo atuais, no caso o aspecto 16:9. Vai ter caso onde você vai precisar mudar esse aspecto? Vai, com certeza. Às vezes você vai precisar, por exemplo, fazer uma animação para o Stories do Instagram. Aí o tamanho tem que ser invertido, né? Porque é vertical o vídeo. Aí você teria que mudar aqui para 1080, por 1920, e aí você tem um vídeo vertical. Enfim, essas peculiaridades que você tem que estar sempre ligado e tem que entender aí como que isso funciona para poder configurar direitinho aqui essa janelinha. O Pixel Aspect Ratio, a gente sempre vai usar o Square Pixel, a não ser que você tenha conhecimento dessas outras características aqui, que são inerentes ao tipo de material que você vai utilizar. Então eu não vou me aprofundar nisso daqui, até porque eu imagino que pouca gente vai criar composições anamórficas ou composições que precisem usar outro tamanho de pixel. Então sempre Square Pixels, que é o mais utilizado hoje em dia para vídeo digital, para vídeo em redes sociais também. Uma coisa importante agora é o frame rate, ou a velocidade de quadros por segundo. Eu vou supor que você já entendeu esse conceito, que você já sabe o que isso significa. Se você não sabe, mais uma vez eu recomendo que você assista aquele vídeo de dicionário para iniciantes que tem lá no meu canal Brainstorm Tutoriais, tá ok? Que aí você vai sacar esse conceito direitinho. Então, aqui você pode colocar o frame rate que você quiser. A gente tem alguns que o After já dá pra gente aqui de parâmetro. Eu sempre uso 23.976, que é um aspecto bem cinematográfico para as nossas composições. Só que fica a seu critério e fica ao critério também do que você quer fazer aí para o seu vídeo, né? Então, se você quer um movimento mais fluido, você tem que dar frame rate maior para ele. Então, 60 fps, 50 ou pelo menos 29.97. Se você quer um movimento um pouquinho mais travadinho, um movimento com menos fluidez, você pode usar frame rates menores. A gente fez um projeto uma vez para o Brainstorm. No caso, a gente usou um frame rate acho que de 14 frames por segundo, mas porque a estética do vídeo pedia isso. Então você tem que entender qual que é o seu propósito com o vídeo, qual que é a estética que você quer adotar, o que você quer de resultado final, para você pensar aqui no seu frame rate, tá ok? Eu, como gosto de resultado mais cinematográfico, uso 23.976. Se você quer mais fluidez, use valores maiores. Se você quer menos fluidez por causa da sua estética, use valores menores, tá ok? E, por fim, a gente tem aqui mais algumas opções que não vão fazer muita diferença, a não ser aqui a duração. A duração é essencial. Duração, você define qual que é a duração da sua composição. Se você quer que a sua composição tenha 30 segundos, você coloca aqui 30 segundos.
Se você quer 45, coloca 45. Se você quer 10, coloca 10. Enfim, vocês não tem muito segredo isso aqui, né? Dá pra entender tranquilo. Aqui na aba avançada a gente tem umas configurações de renderização que eu vou trabalhar com vocês mais pra frente, então não é necessário se preocupar com isso neste momento. Beleza? Definidas essas configurações, você pode dar um OK e você vai ter criado a sua nova composição com as características que você selecionou anteriormente. E você já pode começar a importar o seu material, suas imagens, seus vídeos, suas animações, o que você quiser, e começa a fazer a sua edição da forma como você julgar necessário. Aqui, como vocês bem se lembram, a gente criou uma composição de 1080p, né? Uma composição em Full HD, só que os meus vídeos são em 4K. Ou seja, eles estão extrapolando aqui a janelinha do preview. Então a gente tem que transformar isso para deixar menor, né? E essa questão da transformação a gente vai ver com bastante calma mais para frente, ainda nesse módulo do curso. E uma coisa que eu quero explicar para vocês, que era aquilo que eu estava fazendo de criar a composição arrastando o material direto para esse botãozinho aqui. Isso pode parecer um pouco óbvio para alguns, mas eu vou explicar para vocês. Quando a gente arrasta um arquivo que está aqui na nossa aba de projeto para esse botãozinho, a gente vai estar criando uma composição que tem as mesmas características do nosso arquivo original. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse nosso arquivo que está em 24 frames por segundo, porque ele está aqui, ó, 23.976, o tamanho de 3.840 por 2.160. Se eu arrastar ele aqui para cá, para esse botãozinho de nova composição, ele vai criar uma nova composição com essas mesmas características. Aqui na composição, se a gente pressionar Ctrl K, a gente consegue ver essa janelinha de edição e a gente consegue alterar essas propriedades aqui, mesmo depois de já ter criado a composição, o que é ótimo em alguns casos. Mas só para vocês entenderem, lembra que o vídeo estava em 4K? Composição está em 4K. Frame rate de 23.976? Frame rate de 23.976. Até o nome do arquivo ele acabou pegando aqui e deu para nossa composição. Então, é isso que vocês têm que entender. Quando a gente arrasta ali para aquele botão, ele vai criar com as mesmas características. Se eu usar uma foto, inclusive aqui com a duração do vídeo, tá? A duração desse vídeo aqui era de 16 segundos, 14 na realidade. E aí ele criou a composição com essa mesma duração, ó, tá exatamente aqui do mesmo tamanho. Quer aumentar a duração dela? Ctrl K, acessa aí, modifica a duração, faz a alteração que você quiser. Quer diminuir ou aumentar o tamanho da proporção aqui da sua tela? Aumenta aqui, ó. Sem problemas, vai ficar com a barrinha preta porque você aumentou o tamanho da composição. Tranquilo. Se eu fizer isso com uma imagem, ele vai pegar a configuração. Vocês concordam comigo, né, que não tem nenhuma configuração de duração estabelecida para uma imagem, porque é uma imagem estática. Então ele vai pegar a configuração de duração da última composição que você criou manualmente, que no caso foi essa daqui, ó, nova composição com a duração de 30 segundos. Se eu criar uma nova composição com essa foto, a composição vai ter 24 segundos, porque foi o valor que eu acabei de modificar aqui na minha composição do Seattle Dolly, né? Vocês lembram que eu coloquei aqui, ó, 24. Então ele assumiu essa última configuração aqui como 24 segundos. Então se você criar uma composição de 10 segundos e pegar aqui uma imagem, quer ver? Eu vou criar uma nova composição aqui de 10 segundos. E aí vou fechar essa composição e vou criar uma composição a partir dessa nova imagem. Olha só, duração de 10 segundos. Então é isso que ele vai assumir da sua última configuração, beleza? Bom, basicamente isso que vocês têm que saber. Só para exemplificar mais uma vez aí, vou alterar aqui o tamanho dessa minha composição. Vou dar um Ctrl K e diminuir o tamanho dela. Vocês vão ver que vai ficar tudo cortado justamente porque eu diminuí o tamanho da composição. Mas só para vocês saberem aí que dá para editar depois de ter criado a composição sem problema nenhum. Basicamente isso que vocês têm que entender sobre criação de composições. Se você não sacou algum parâmetro da criação de composições, volta lá para aquele vídeo onde eu falo sobre esses parâmetros. Agora estamos chegando na parte aí que o curso vai ficando mais legal, né? Porque agora a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre os tipos de camadas e eu preparei uns exemplos bem diferentes aí para vocês conseguirem entender como funcionam essas novas camadas aqui dentro do After Effects. Esses tipos de camadas que eu vou falar para vocês são camadas que a gente consegue criar
dentro do After. Lembra que eu tinha falado que a gente pode importar material e criar coisas aqui dentro do After? Então, essas camadas são coisas que a gente vai criar aqui dentro. E a gente pode criar novas camadas a partir de uma nova composição, onde você clica com o botão direito numa área vazia e vá até New, e a gente tem várias opções de camadas aqui. Eu vou falar sobre todas elas, pelo menos aí um panorama inicial. Algumas a gente vai se aprofundar depois, praticamente todas, na verdade, a gente vai se aprofundar depois, exceto essas duas aqui, que eu não vou mencionar nesse momento, porque elas são um pouco mais avançadas e é interessante a gente, com um pouco de calma, nessas questões, tá certo? Mas vamos lá começar a explicar isso aí para vocês entenderem esses tipos de camadas do After Effects. Primeiro tipo de camada que eu queria mostrar para vocês são os sólidos. Os sólidos podem ser criados a partir desse controle aí, né? Botão direito, New, Solid. O Solid nada mais é do que um retângulo ou um quadrado, dependendo do que você colocar aqui nos valores de tamanho, com uma cor sólida, uma cor única, aí que você pode aplicar efeitos depois, que você pode colocar parâmetros de opacidade diferenciados, você pode criar máscaras e desenhar objetos, enfim. O sólido é bastante versátil, a gente vai aprender a utilizá-lo aí de maneira criativa no decorrer desse curso, tá? Mas o que vocês têm que entender é que, por exemplo, eu posso querer criar um quadradinho sólido ali de 800 por 800 pixels na cor verde-limão. Ok, dou ok. E a gente tem um quadrado de 800 por 800 na cor verde-limão, que eu posso trabalhar transformação, posso criar uma animação em cima disso, posso desenhar uma máscara, posso fazer o que eu quiser com esse sólido. Vamos supor agora que eu queira criar uma cor que vai ser usada de fundo aqui para minha cena, que vai ser uma cor branca. Então vou criar um novo sólido branco. E eu quero que ele preencha toda a minha tela do preview. O que eu faço? Simples e rápido. Clico aqui, ó, Make Comp Size. Dá OK. E aí a gente tem um sólido branco, que vai ser o nosso background. E tá aí pra gente tá tampando, né, digamos assim, toda a nossa cena. E você pode fazer o que você quiser com esse sólido. Um exemplo criativo de uso dos sólidos é essa animaçãozinha aqui. Olha que legal. Uma transição que a gente pode fazer de um fundo branco para um fundo dessa cor ciano, né? Aqui ele tá falando que é um ciano profundo, ciano escuro. Então, ó, tá aí. Fiz uma pequena animaçãozinha usando vários sólidos de várias cores diferentes dentro de uma mesma paleta de cores. Vocês se lembram, né, que a gente falou já sobre paleta de cores. Então, tá aí. Criei essa animaçãozinha com o sólido. Essa é apenas uma das possibilidades que a gente tem para os sólidos. Beleza? Sólidos são versáteis, vocês vão gostar demais deles no futuro. Vamos aí para o nosso próximo tipo, que é justamente tipo, né? Estamos falando aí de tipografia, camadas de texto. A gente, quando vai criar novos textos, o After Effects cria automaticamente camadas de texto aqui pra gente. Então você não precisa vir até New Text. Usando a ferramentinha de texto, você consegue adicionar textos automaticamente, digamos assim, né? E aí, uma composiçãozinha de exemplo que eu criei pra vocês. Tá aí, ó. Oi, eu sou uma grande, perfeita e suave camada de texto. Só para vocês entenderem aí que a gente pode criar várias camadinhas de texto diferentes e posicioná-las da forma que a gente quiser, fazer a edição independente ou interdependente do nosso material de texto, tá ok? E aqui, como vocês estão vendo, eu coloquei aquela transição de sólidos para começar a nossa composição. Mas aí, os textos são completamente editáveis através da janelinha de texto, que a gente vai ver mais pra frente também. Não se preocupa quanto a isso, é só um panorama para vocês, tá? E a edição do texto também é tranquila, vou mostrar mais pra frente. Vamos continuar aqui. Agora falando um pouquinho sobre 3D aqui dentro do After, a gente tem um tipo de camada que é a camada de luz. Deixa eu dar um pré-render aqui para vocês conseguirem visualizar. Ó, eu criei a animaçãozinha ainda e agora eu fiz esse texto ficar em 3D. Vocês vão aprender isso mais pra frente também. Esse texto estando em 3D, a gente tem essa camadinha de luz aqui em cima, ó, esse iconezinho meio estranho que vocês estão vendo, é uma camada de luz. E aí o que acontece? Esse círculo aqui é onde a luz vai afetar na nossa composição. E esse posicionamento que eu fiz gerou esse resultado aqui pra gente.
Eu tenho uma outra camada de luz aqui, ó. Se eu desligar ela, ela fica sem a sombra, que o nosso texto fica sem sombra. Eu tenho uma outra camada de luz que está posicionada agora desse outro lado. Vocês percebem que mudou bastante aqui a forma como o texto está sendo mostrado para a gente? Aqui, quando a luz está de frente, é uma forma. Quando a luz está de lado, é outra forma. Olha só a sombra que fez aqui do lado. Pois é, então a luz está aí justamente para a gente alterar a forma como os nossos objetos 3D vão ser mostrados aqui dentro do After Effects. Muito bacana, quando a gente trabalhar com 3D, a gente vai se aprofundar nessa questão também. Outra coisa, falando de 3D, é a nossa câmera. Vou dar um pré-render aqui para vocês. Olha lá. Transição, surgiu o texto e olha que legal, a câmerazinha se mexendo, né? E aí vocês podem ver que a gente, a partir do movimento da câmera, a gente mudou a forma como o texto está sendo mostrado aqui dentro do After. Então, vocês vão ver como é legal mexer com câmera aqui no After, porque você consegue criar novos pontos de vista dentro de uma mesma composição e criar animações desse ponto de vista, como se tivesse uma câmera na sua mão e você estivesse ali dentro do projeto, o que é muito legal e dá muitas possibilidades interessantes para a gente trabalhar. Então, a câmera está aí para a gente criar esses movimentos e criar novos pontos de vista de acordo com os nossos objetos 3D. E percebam que a luz também é alterada através do movimento da câmera, né? A luz está sempre ali paradinha, mas conforme a câmera se mexe, ela se movimenta também. Isso é muito interessante. Agora, pensando em outros tipos de camada, a gente tem a camada chamada de objeto nulo. O objeto nulo é exatamente como o nome já diz. Ele é um objeto que não aparece, ele não vai ter efeito nenhum visualmente na nossa composição, mas ele é essencial para as nossas animações. Vocês vão entender que esse objeto nulo aqui, ó, acabei de dar o pré-render aqui para vocês. Olha só, a animação acontece aqui normalmente, surgiu as camadas e elas saem todas juntas. Uma coisa, eu não fiz essa animação delas saírem todas juntas, camada por camada. Eu criei essa animação através do meu objeto nulo, que é esse quadradinho aqui, prazer, objeto nulo, e eu fiz com que as minhas camadas de texto obedecessem aqui a minha camada do objeto nulo. Vejam que ele não tem impacto visual, né? Ele tem esse quadradinho aqui, mas você só vê quando ele está selecionado. Ele não vai ficar ali na sua composição quando você dá o pré-render, por exemplo. Então, é importante que vocês entendam isso. Eu criei essa animação no objeto nulo e fiz com que os meus textos obedecessem ele. Tanto que se eu desativar aqui a obediência do meu texto no objeto nulo, olha só, o objeto nulo aqui vai se movimentar, mas o texto não vai. Então, a gente usa esse objeto nulo justamente para facilitar as animações. Isso aqui é uma mão na roda quando a gente quer agrupar objetos e fazer com que eles obedeçam a uma determinada animação. E ele não vai dar diferença visual nenhuma para o nosso projeto, o que é excelente. E agora, mais um tipo de camada, nosso Shape Layer. Shape Layer é uma camada de curva. Se você usa o Photoshop Illustrator, você deve saber a diferença entre vetor e bitmap. Se você não sabe essa diferença, o vetor é uma curva, você pode aumentar e diminuir o tamanho dele sem perder qualidade. Ele consegue adquirir diversas possibilidades de transformação sem perder qualidade. Enquanto o bitmap não. O bitmap são as imagens, o vetor são os textos, são shapes aqui do After, tá ok? E aí, um exemplozinho aí para vocês de shapes. Nossa animação. E aí o objeto nulo faz com que o texto saia e eu criei essas linhazinhas aqui através da minha camada de shape, que é ideal e essencial para a gente criar animações em motion graphics aqui dentro do After. Você pode criar esses shapes através dessas ferramentinhas que a gente tem aqui, ó, a ferramenta caneta e a ferramenta de desenho de formas. Vamos explorar isso aí mais pra frente, tá? Mas tá aí, os shapes são para isso. E o Shape Layer, assim como o texto, é criado automaticamente quando você usa a ferramenta de criação deles, tá ok? Então não precisamos clicar com o botão direito, New Shape, tá? Não precisa de nada disso. E por fim, um tipo de camada muito especial que eu gosto bastante, que é o Adjustment Layer. O Adjustment Layer serve para a gente aplicar efeitos que vão ser aplicados em todas as camadas que estão abaixo da camada de ajuste, que é o Adjustment Layer. Então eu tenho um efeito aqui que serve para mudar a cor da minha imagem. Quando eu desativo ele, ó, ele está naquela paleta de cores original.
Se eu ativar esse efeito, que está aqui na camada de ajuste, ele vai ser aplicado para todo mundo que está aqui embaixo. Olha que legal. Então mudou a cor de tudo, sem eu precisar ficar adicionando esse mesmo efeito nos outros objetos. Vocês vão entender isso com mais calma quando eu explicar na aula específica de Adjustment Layers, que também está nesse módulo. Bom, são esses os tipos de camadas que a gente pode criar aqui dentro do After Effects. Espero que vocês tenham entendido. E esse projetinho eu vou deixar aí para vocês baixarem, para vocês estudarem essas questões dos sólidos, do texto, das luzes, câmera, objeto nulo, Shape Layers e Adjustment Layers. Vamos falar um pouquinho agora sobre edição de vídeo aqui dentro do After Effects. Pois é, pode parecer um conceito um pouco estranho para uns, para outros pode parecer completamente normal. Tem uma galera aí que fala que, porque dá para editar vídeo no After Effects, fazer os cortes e tal. Dá, realmente dá. Só que assim, é um pouco de insanidade, digamos. Afinal de contas, o Premiere tá ali para você fazer justamente isso e não ter esse trabalho todo dentro do After. Muito mais fácil você fazer os cortes no Premiere e só fazer a finalização no After Effects. Mas enfim, se não é o caso, é importante a gente conhecer alguns controles de corte, de duração, de duplicação de vídeos aqui dentro do After, justamente para casos onde você precise cortar algum videozinho, cortar alguma camada, esse tipo de coisa. No caso, eu estou falando aqui de edição de vídeo, mas isso vai valer para qualquer tipo de camada. Então, a gente falou ali na aula anterior sobre os tipos de camadas, absolutamente todos esses controles que eu vou mostrar para vocês estão valendo para todos os tipos de camadas. Não importa se é um texto, se é uma imagem, se é um vídeo, se é um Shape Layer, se é um Adjustment Layer, se é uma câmera, uma luz, não importa. Esses controles que eu vou passar para vocês são controles universais para as camadas do After. Eu vou exemplificar com vídeos porque é mais fácil, até porque muitos de vocês eu sei que já têm um conhecimento prévio em edição e vai ficar mais simples de entender. Mas vamos lá, sem mais enrolação. O negócio é o seguinte, eu já mostrei para vocês na aula sobre timeline como que vocês podem cortar o seu vídeo usando o colchetes, né? Abre colchetes, fecha colchetes, Alt fecha, você diminui a duração, Alt abre, você também consegue diminuir a duração através do início. Enfim, você pode arrastar aqui o início e o fim do seu vídeo para modificar a duração dele, tudo isso aqui vocês já sabem. Só que tem alguns outros controles extras, tá ok? No caso, por exemplo, a gente pode duplicar camadas através do botão Ctrl D. Se você precisar do seu vídeo aparecendo mais de uma vez aqui na sua composição, Ctrl D você consegue criando quantas cópias você quiser do seu vídeo aqui dentro do After. Se você quiser deletar essas cópias, você seleciona aqui quantas você quiser, você pode usar a tecla Ctrl e Shift aí para ir selecionando. E aí, ó, vou apagar tudo isso daqui, só para exemplificar para vocês. Só que tem uma coisa legal que você pode fazer, que é o comando Ctrl Shift D. Às vezes você quer cortar um pedaço de um vídeo, e você quer fazer com que, de um vídeo ou de uma camada, né? Vocês entenderam que vale para vídeo e vale para camada. Às vezes a gente quer cortar um pedaço de uma camada e você quer que esse pedaço seja duplicado, ao passo que a gente faz isso. Você poderia fazer isso daqui, ó, Ctrl D, aí no vídeo de baixo você aperta o Alt, fecha colchetes e ele termina aqui, e na camada de cima, Alt, abre colchetes e ele inicia aqui. E aí você tem duas camadas diferentes aqui separadinhas. Mas não, tem uma coisa muito mais fácil, muito mais precisa. Ctrl Shift D. Quando você aperta Ctrl Shift D, ele vai cortar dessa forma. E aí você tem esse início separado e essa outra parte separada. Você pode fazer o que você quiser, você pode separar aqui, você pode deletar esse restante aqui se você quiser. Enfim, Ctrl Shift D serve para isso, tá certo? Isso vale para qualquer camada, como eu já falei para vocês. Outra coisa legal que você pode fazer também é através aí do seu controle do teclado, é modificar a posição. Outra coisa que eu já tinha falado para vocês, né? Através do colchete, você consegue posicionar a sua camada em outros locais que você quiser, o que é muito interessante. Bom, basicamente são esses os controles importantes que você tem aqui dentro do After Effects, né? Aqueles que eu já tinha falado na aula sobre timeline, e esse que eu falei agora, principalmente o de duplicação e o de corte e duplicação. A gente vai utilizando isso tantas vezes nas nossas composições que isso vai virar algo tão natural para vocês. Então não se preocupem aí, beleza? Vamos lá para a nossa próxima aula sobre Pre-Compose. Nessa aula eu quero contar para vocês um conceito muito legal que a gente pode usar aqui dentro do After, que é o conceito de Pre-Comp, ou Pre-Compose,
ou pré-composição, enfim, como você quiser chamar. Esse conceito é o seguinte: você pode criar composições a partir de outras composições ou dentro de outras composições. O que eu quero dizer com isso? Vocês se lembram que a gente pode colocar uma composição dentro da outra, né? Eu falei isso para vocês lá na primeira aula do segundo módulo, quando a gente estava começando a trabalhar com After. Então, a questão é que você pode criar essas novas composições a partir dos objetos que você já tem dentro das suas composições atuais. Então, por exemplo, aqui eu já tenho uma composição criada, voltei naquele projetinho do cliente, né? Que é a animação do logotipo do cliente, entrada e saída e tal. Só que vocês podem ver aqui que sempre que a gente tem esse íconezinho aqui, ó, coloridinho, é porque a gente tem uma composição. Essa composição, ela contém todos esses objetos aqui dentro dessa animação do logotipo do cliente. Então, se eu der 2 cliques aqui, ó, a gente vai para dentro de outra composição, que é essa daqui, ó, Logo Optimize CC. E aqui a gente tem todas as camadas, ó. Temos 30 camadas, 29, né? Onde tem a animação, ó. Toda a animação tá aqui dentro e tal, beleza. Só que aí o que eu fiz? Todos esses objetos, eles estão dentro dessa composição e essa composição está dentro da composição onde eu estou exemplificando para vocês isso aqui. Vocês entenderam? É uma composição dentro da outra e a gente faz isso por alguns motivos. Primeiro motivo, para desafogar a nossa timeline. Quando você pré-compõe vários objetos, você vai ver que você consegue resumir muitas camadas em uma única camada. Então eu poderia ter essas 30 camadas aqui soltas nessa composição de exemplo. Mas não é necessário. Eu agrupei todas elas dentro de uma composição só. O segundo objetivo quando a gente faz isso é que você tem controle espacial e visual sobre todas essas camadas. Então, você concorda comigo que se eu fosse alterar, por exemplo, vamos supor que aqui nessa composição eu queria que o logo não ficasse no centro, ficasse aqui no canto. Eu teria que selecionar todas essas 30 camadas e jogar elas todas aqui no cantinho, o que ia ferrar completamente minha animação. Quando a gente pré-compõe, não. A gente agrupa esses objetos e agora a gente consegue controlar todos eles de uma vez. Olha isso daqui que legal. Estou controlando todos aqueles objetos, todo o meu texto, todo o meu logotipo, aqui, ó, sem problema nenhum. Tranquilo. Então, são essas as duas principais funcionalidades, né? Você desafogar sua timeline e você conseguir controlar todos os objetos a partir de uma única camada. Isso sem perder nada visualmente falando. Tem algumas coisas importantes que a gente precisa trabalhar, mas vocês vão ver no decorrer do curso. São algumas especificidades dentro desse conceito, tá? Mas só na prática mesmo que a gente vai conseguir visualizar. Então, vou dar um exemplo de uma pré-composição que eu poderia criar. Deixa eu ver aqui. Eu tenho esse cara aqui, ó, dos pré-comps. Aqui é um exemplo bem mais fácil. A gente tem essa composição do meu personagem. Ele tá falando aqui, ó. Se eu abrir essa composição dele, quer ver só? O projetinho é pesado, vai demorar um pouquinho aí pra gente visualizar. Aí, agora ele abriu. Ó, aqui a gente tem o Arthur, corpo completo, falando, mexendo os bracinhos, tudo isso eu criei aqui dentro do After. O que eu fiz? Eu pré-compus todo esse material aqui, ó. São 88 camadas, aqui não dá pra ver aqui, mas são 88. A última camada é a camada de número 88. E eu pré-compus ele pra deixar o controle dele aqui dentro dessa outra camada mais fácil, né? Eu poderia controlar as 88 camadas, mas é melhor ter uma camadinha só, que é a camada do Arthur. E se eu desligar, ó, o Arthur some. Se eu ligar, ele volta a aparecer. Se eu reposicionar o Arthur, ele vai para outro lugar. Olha lá, ó. Isso é muito bacana e é para isso que a gente usa o Pre-Compose aqui dentro do After Effects. Então, em vez de eu ter aquelas 88 camadas, eu tenho uma camada só controlando todos esses objetos. Espero que vocês tenham entendido esse conceito. Vamos ver isso na prática mais pra frente. Nessa aula eu quero mostrar para vocês um controle legal que a gente tem aqui dentro do After, que é o chamado de Interpret Footage. O Interpret Footage serve para algumas coisas legais, entre elas fazer com que o vídeo fique loopado, digamos assim. Vocês sabem, né? Looping, quando a gente começa do início novamente. Enfim,
Uma coisa que vocês devem ter percebido aqui no After, vocês que vieram da edição de vídeos, né, do Vegas, do Premiere, enfim, vocês devem ter percebido que a gente não consegue aumentar a duração de um arquivo de vídeo, por exemplo, e fazer ele começar de novo aqui, né? Para a gente fazer ele começar de novo, a gente teria que dar um Ctrl D, jogar ele aqui no final, e aí, assim que ele vai acabar, quer ver só, ele começa novamente. Só que tem uma maneira mais fácil de fazer isso, que é através do Interpret Footage. Então, ó, temos nosso arquivo original, Seattle Dolly aqui. Se eu clicar com o botão direito sobre ele e vir até Interpret Footage, Main, eu posso modificar algumas coisas aqui, entre elas o looping. Se eu quiser que o meu arquivo repita, tipo, 3 vezes aqui dentro da minha composição, eu posso colocar o looping dele de 3 vezes, dou um OK, e agora, ó, a gente consegue aumentar a duração dele por mais 3 vezes. É lógico, ele vai começar de novo, né? Porque é um looping normal, acontece em qualquer projeto. Se você sabe desse conceito aí da edição, então você deve estar entendendo o que eu estou querendo te dizer. Enfim, mas a gente tem esse controle melhor, que a gente consegue fazer esse looping da imagem sem precisar duplicar a nossa camada, e isso desafoga bem a nossa timeline, o que é ótimo, tá certo? Então, o looping aí é uma das coisas que dá pra gente fazer com o Interpret Footage. Outra coisa que dá pra gente fazer é modificar o frame rate do nosso arquivo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma composição que está em 24 frames por segundo. Esse meu vídeo aqui, ele está em 30 frames por segundo. Se eu jogar ele na composição de 24, o After pode dar algum probleminha aí, pode acabar comendo algum frame ou alguma coisa desse tipo. Se eu quiser, eu posso usar aqui o Interpret Footage. Clica com o botão direito, Interpret Footage, Main. E eu posso vir aqui e dar um Conform to Frame Rate. E mudar aqui o Conform to Frame Rate para, por exemplo, 23.976, que é o original aqui da nossa composição. Só que o que acontece? O vídeo vai ficar mais lento. Quer ver? Ó? Dou um OK, a duração dele aumentou bastante. E aí, deixa eu diminuir a qualidade. Justamente porque a gente aumentou a quantidade de quadros por segundo aqui do nosso vídeo. Então, vocês vão ter que usar, nesse caso aqui, um outro recurso, que é o recurso de Time Remapping, que eu vou falar não na próxima aula, na outra, para vocês conseguirem modificar essa situação. Mas enfim, são essas as duas usabilidades que a gente tem para o Interpret Footage aqui dentro do After Effects, que são muito interessantes e muito úteis às vezes pra gente. Galera, nessa aula eu quero mostrar pra vocês um conceito bem legal do After, que é o conceito de substituição de camadas. A questão é a seguinte, vamos supor que você fez aí a sua composição, modificou tudo, só que aí chega o cliente e fala o seguinte: ah, cara, eu não gostei desse fundo branco, eu queria que você trocasse esse fundo branco por algum outro fundo aí, uma imagem, uma foto, alguma coisa desse tipo. Pode ser? Você vai pensar, putz, cara, mas nesse fundo branco eu criei uma animaçãozinha de entrada. Deixa eu até criar uma animaçãozinha de entrada para ele rapidinho aqui, por exemplo. Criei essa animaçãozinha de entrada e a animação me deu trabalho. E agora eu vou ter que trocar esse fundo para uma outra animação de entrada, refazer essa animação de entrada com essa outra imagem aí que o cliente quer que eu coloque. Isso vai me dar um trabalho. Cara, não é bem assim, não precisa se preocupar. A gente tem uma função aqui que serve justamente para você substituir as camadas e absorver todos os parâmetros dela, seja parâmetros de posição, sejam efeitos, sejam as outras transformações que você pode fazer, absolutamente tudo. Então, tá aqui, ó, meu fundo branco, fiz essa animaçãozinha de entrada, e aí eu vou substituir por essa imagem do computador, por exemplo. Basta eu selecionar a minha camada aqui, segurar a minha tecla Alt aí no teclado, clico aqui na camada que eu quero, no arquivo que eu quero substituir, que eu quero colocar no lugar, e arrasto ele exatamente para cima aqui da minha camada que eu quero que seja substituída. Quando eu soltar, olha só se não apareceu a nossa imagem aqui no fundo. E o mais legal, com a animação de entrada, ó, eu desativei aqui a transição de entrada, então ó, a animaçãozinha de entrada. Olha aí que bacana. Tá aí. Show de bola, né? E aí eu posso, se eu visualizar aqui as animações de posição, elas ainda estão aqui. Se eu quiser eu vou diminuir aqui o tamanho
Única alteração que eu vou ter que fazer porque a imagem era diferente. Mas tá aí, ó, substituir a minha camada por outra. É claro que essa daqui não ia dar muito certo porque ela tá escura, mas enfim, foi só um exemplo aí para vocês entenderem o que vocês podem fazer na substituição de camadas. Vou mostrar isso agora numa outra composição aqui, onde eu vou ter um efeito. Quer ver? Eu vou substituir essa imagem aqui por essa outra imagem aqui. Eu vou aplicar um efeito nela aqui, que vai ser um efeito que vai deixar a imagem um pouco com menos de cor, né? Vamos deixar ela sem saturação aqui, ó. Uma imagem quase em preto e branco. E eu vou substituir essa camada aqui por outra, que no caso é essa outra imagem. Quando eu substituo ela, ó, Alt, arrasto para cá, ela fica também quase em preto e branco. Aí, só por causa do tamanho que vai ser um pouquinho diferente, que a gente tem que fazer essas outras alterações, tá ok? Mas de resto, vai tudo ser absorvido aí nessa troca de camadas que você fizer. A gente vai usar isso bastante. Isso é bem legal quando você criar templates, por exemplo, você quer vender um template lá na VideoHive, por exemplo, que é um lugar onde você pode vender seus materiais. Aí você fala pro cara, ó, você compra o meu template, você só vai substituir o logotipo que eu coloquei ali pelo seu logotipo, através do Alt Arrasta. Muito simples, muito fácil e muito útil também aí para suas composições do After Effects. O que eu queria ter falado naquela aula de Interpret Footage, que vai ser bastante útil pra gente agora, é a questão do Time Remapping, que é o que nós vamos ver nessa aula. Time Remapping nada mais é do que o próprio nome já diz. Remapeamento de tempo. Inclusive deve ser esse o nome do After, da propriedade do After em português, né? Mas enfim, o Time Remapping serve pra gente criar algumas coisas legais, como por exemplo, fazer o nosso vídeo ser executado ao contrário, fazer o nosso vídeo ser reproduzido mais lento, fazer o nosso vídeo ficar congelado. São essas as possibilidades que a gente tem aqui dentro com o Time Remapping. Então, a primeira coisa, o mais simples, eu vou fazer esse vídeo aqui ser rodado ao contrário. Deixa eu tirar aqui o looping dele. Cadê aqui? Interpret Footage, Main. Deixar o looping 1. Vou fazer esse vídeo rodar ao contrário. Botão direito, Time Reverse Layer, ou Ctrl Alt R. Vai ficar com esse íconezinho azul, não sei se dá pra vocês enxergarem aqui, ó, mas no After de vocês vão ver. Ele tem uma linhazinha azul aqui embaixo, significa que ele está sendo reproduzido ao contrário. Olha só, vou dar um play aqui. Meu After está bastante lento porque o meu HD está bastante cheio aqui, eu vou precisar esvaziar ele no decorrer desse curso, senão não vai ter como. Mas ó, se vocês perceberem, o vídeo agora está rodando ao contrário. Vou até avançar aqui alguns frames. Vocês lembram que o original, ele dava o zoom na moça, né? Agora ele está tirando o zoom, fazendo esse movimento ao contrário. Então, uma possibilidade aí do Time Remapping. Outra possibilidade é a gente fazer com que esse vídeo seja executado mais rápido ou mais devagar. Isso é através do Time Stretch. Clicando com o botão direito, indo até Time, em Time Stretch, a gente consegue colocar um valor aqui para o fator de stretching. Stretch nada mais é do que você comprimir ou descomprimir, né, aí o seu vídeo. Então, quando você está comprimindo, você está aumentando a velocidade dele. Quando você está descomprimindo, você está diminuindo a velocidade dele. Então, se a gente colocar um fator, por exemplo, de 200, a gente vai fazer com que o vídeo fique mais descomprimido. Então, a gente tem aí uma velocidade de execução bem menor. No caso, ele estava com 14 segundos de duração, agora ele vai ficar com 28. Se eu der um OK, aqui ó, o tamanho da camada vai ficar bem maior e ele vai ser executado numa velocidade muito mais lenta. Olha só o que está acontecendo ali. Ele não está mais no time reverse, né? Ele está rolando ele está rolando da forma original dele, né? Então, tá aí, ó, rodando bem mais devagar. Isso é interessante quando você grava, por exemplo, um vídeo a 60 frames por segundo e quer fazer um slow motion bonitão, né? Aí você coloca o fator de 200% para você se adequar à velocidade de 30 frames por segundo, que seria o ideal para sua composição.
Então aí você consegue um slow motion bem bacana. Deixa eu ver inclusive se eu tenho aqui um material em 60 fps para exemplificar isso para vocês. Aqui, ó, encontrei um arquivo de 60 frames por segundo. E no caso, eu vou criar uma composição aqui de 30 frames por segundo, 29.97. Tamanho 4K. E aí eu vou colocar esse cara aqui. E aí uma coisa que eu vou fazer é diminuir a velocidade dele. Porque vocês viram, né, que aqui conforme a gente diminui a velocidade, o vídeo vai ficando meio travado, né? Olha esse movimento aqui que esquisito, ele não tá orgânico. Já quando a gente tem um arquivo de 60 fps e a gente diminui a velocidade dele pela metade, né, a gente consegue ter uma fluidez bem legal. Então time stretch, vou dar 200% aqui de stretching, vou dar um OK, e olha só que fluidez bacana que a gente consegue aqui, apesar da diminuição da velocidade. Olha só, a gente tem o slow motion, mas nem parece slow motion porque é bastante fluido, né? Olha só que interessante. Quer ver? Deixa eu colocar o original aqui para vocês perceberem a diferença. Aqui, ó, velocidade normal do vídeo. E aqui a velocidade em 30 fps com slow motion. Tem um outro arquivo aqui, ó, de neve, que eu acho que vai ser um pouco mais visível. Que a nevezinha tá caindo bem rápido aqui, então já vou dar o time stretch aqui. Vou dar o stretch um pouquinho maior ainda, vou colocar 240. Vamos ver o slow motion que a gente vai conseguir. Olha o que eu falei pra vocês. Quase não parece slow motion porque a gente consegue bastante fluidez quando a gente tem um frame rate maior aí pro nosso vídeo, o que é interessantíssimo. Mas enfim, isso aí é para vocês entenderem esse fator de stretching. Se a gente duplicar a velocidade desse cara aqui, por exemplo, aqui que a gente é 30 de frame rate, a gente consegue uma fluidez maior no nosso movimento. Quer ver? Ó, time stretch, vou colocar 50 e ele vai ficar com metade da duração e a gente tem uma velocidade bem mais rápida. Olha só como fica bem mais rápido ali o movimento do cabelo da moça, né? Enfim, a gente aumentou a velocidade do nosso vídeo através do time stretch. Outra coisa que a gente pode fazer é o chamado congelamento de quadro. Vamos supor que a gente queira aí que a nossa cena congele bem aqui. Deixa eu até apagar esse outro vídeo aqui. Supor que a gente queira que a nossa cena congele bem aqui. O que você vai fazer? Você vai dar o Ctrl Shift D para você cortar e separar esse material. E nessa camada aqui de cima, você clica com o botão direito, vem até Time, Freeze Frame. E aí, olha só o que vai acontecer. Vai rolar o vídeo aí normalmente e aí congelou o nosso quadro. Isso é muito útil aí, vai ser muito útil para você em várias questões de VFX, enfim, coisas legais que dá para você fazer com esse freeze frame. Mas às vezes você só quer fazer o efeitinho do freeze frame mesmo, só congelar o quadro e entrar alguma informação na tela. Mas vocês vão ver que isso vai ser bastante útil na nossa caminhada aqui dentro do After Effects. Era isso que eu queria falar de time remapping para vocês nessa aula de hoje. Pessoal, vocês viram ali que na aula sobre substituição de camadas, eu mostrei inclusive ali, eu adicionando efeitos e tal. Então vamos falar um pouquinho sobre esses efeitos do After Effects, vou dar uma introdução bem simples para vocês. Vou criar uma nova composição aqui com esse nosso videozinho de exemplo. Vou mostrar para vocês como adicionar efeitos aqui no seu vídeo. Você seleciona aqui a sua camada, né? Você pode adicionar efeitos em qualquer camada, exceto câmeras e luzes, tá? E aí você vem até Effect Controls, que é a janelinha de edição dos parâmetros dos efeitos, e você pode clicar com o botão direito e você vai visualizar a lista de efeitos que você tem no seu After. Ou então vir até Effect
e já abre direto essa listinha também. Aqui você tem separado por categorias de efeitos ou desenvolvedores de plugins. No caso, esses efeitos, que a gente chama de efeitos, né, são plugins. Plugins são coisas que a gente pode adicionar externamente no After Effects, tá certo? Que, vocês lembram que eu estava falando lá sobre expandir as possibilidades do After? Pois é, os plugins também servem para isso. No caso, a gente tem, por exemplo, efeitos de correção de cor. Se você trabalha com edição, você já conhece correção de cor, você já sabe para que serve a grande maioria desses materiais aqui. Então, a gente tem vários efeitos aqui que a gente pode adicionar. Temos efeitos de distorção, temos efeitos de geração de materiais, temos efeitos de texto, efeitos de tempo, efeitos de estilização, efeitos de noise, né, de ruído, efeitos de keying, que vai servir para a gente remover cores, enfim, temos diversas categorias diferentes. E aí vamos supor que eu queira, por exemplo, adicionar um efeito de curvas, para a gente editar as cores aí do nosso projeto. Seleciono o Curves aqui, e aí a gente tem o nosso Curves para editar. Muito legal, simples demais. Vamos supor agora que eu queira adicionar, sei lá, eu vou gerar um grid aqui por cima da minha imagem. A gente pode vir até o Generate Grid. E aí a gente tem os parâmetros aqui que a gente pode modificar. Não compensa de forma nenhuma eu chegar para vocês e falar, não, então, eu vou ensinar aqui efeito por efeito, vou fazer uma aula sobre cada efeito, ou então vou fazer uma aula sobre os efeitos mais importantes do seu After Effects. Não compensa, porque a gente tem uma gama tão grande de coisas que a gente pode fazer, que compensa muito mais a gente ver na prática as possibilidades que a gente tem. Até porque, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava aprendendo o After Effects, eu aprendi de uma forma que hoje em dia eu julgo ser um pouco errada. Porque hoje eu fico um pouco preso às coisas que eu tenho no After Effects. É uma coisa que eu estou tentando me desvincular um pouco, mas quando eu estava aprendendo era uma coisa que me atrapalhava. Eu assistia muitos tutoriais soltos assim, e eu descobria que existiam algumas ferramentas e eu ficava preso a usar sempre essas ferramentas. Eu evitava explorar novas ferramentas. Eu não queria saber de, sei lá, aplicar um efeito de distorção aqui só para ver o que ele serve, tentar entender os parâmetros. Não, eu ficava preso nas ferramentinhas e as coisas que as pessoas falavam sobre elas. Então, justamente por isso, eu não vou sentar com vocês e ficar falando sobre cada parâmetro, sobre cada efeito, porque isso vai limitar vocês. Pode parecer que não, mas vocês vão acabar ficando presos às coisas que eu falar aqui de determinados efeitos. Então o que eu quero que você faça? Isso é um desafio. Quero que você brinque com esses efeitos, aplique aí nas suas camadas, veja o que ele vai fazer diferente nas suas camadas, brinque bastante com esse efeito de distorção, efeitos de cor, porque é uma coisa legal. Cada efeito que você aplicar tem um parâmetro diferente. Então, por exemplo, vamos pegar de exemplo aqui um que tem bastante parâmetros, que no caso vai ser o Generate, não, vai ser o Noise, Turbulent Noise. O Turbulent Noise serve para você criar isso daqui, ó, um ruído com turbulência. Só que olha o tanto de coisa que a gente tem aqui para modificar. Se eu for ficar explicando para você para que serve cada um desses parâmetros, você vai ter que decorar. E decorar não é o jeito certo de aprender, galera. Vocês têm que explorar essas ferramentas aqui e ver o que faz diferente. Então, por exemplo, você sabe aqui, Brightness. O que é Brightness? Brightness é brilho. Então, deixa eu modificar aqui o brilho para ver o que vai dar de diferente aqui na minha imagem. Olha só, diminuiu o brilho, olha o que está acontecendo. Aumentei o brilho, olha o que está acontecendo. Contraste aqui, ó, diminui contraste, aumentei contraste. E você mesmo vai vendo esses resultados, tá ok? Porque realmente não compensa eu ficar falando parâmetro por parâmetro, a não ser em casos muito específicos, onde nós vamos trabalhar algumas composições, tá ok? Mas assim, se você conseguir aproveitar bem esse material do curso, eu tenho certeza que você, quando você bater o olho aqui, você vai saber que opacidade serve para determinada coisa, Blending Mode é uma outra coisa, o brilho e o contraste são outras coisas, e você já vai conseguir compreender o resultado que isso vai dar na sua camada. Então, de verdade, não se preocupe com esses parâmetros, mas explorem.
vejam aí as diferenças, vejam os nomes que vocês já conhecem, as coisas que vocês já devem ter ouvido falar de outros softwares e tentem explorar e brincar com essas configurações para vocês verem o que dá de diferente nos vídeos de vocês, tá? Mas ó, para não deixar vocês soltos, livres, sem saber por onde começar, vamos passar por algumas categorias importantes. Primeira categoria, Blur and Sharpen. O Blur serve para você criar desfoque aí na sua imagem. Eu gosto muito do Fast Blur, porque ele cria um desfoque bem leve e bem rápido e com bastante qualidade. Olha só, se a gente marca o Repeat Edge Pixels, a gente some com aquele fundo preto e a gente tem isso daqui. Outra categoria, Color Correction. Gosto bastante aí de fazer correção de cor com as curvas, né? A gente tem essas curvas aqui que nós vamos ter um módulo só sobre correção de cor, vocês vão entender como que isso funciona. Gosto também do HSL, do Color Balance, para mudar bastante as cores através do Hue aqui, ó. Olha que legal como você consegue alterar as cores de tudo isso, né? Show de bola! Isso também modifica a saturação, modifica o lightness, né, a luminosidade. E outra coisa aqui do Color Correction é o Levels para alterar a luminosidade, ou Brightness and Contrast, né, o brilho e contraste. Outra categoria legal, categoria de distorção. Tem vários efeitos de distorção muito bons aqui. Uns que eu gosto bastante de brincar. O Corner Pin, que serve pra gente criar perspectiva com as nossas camadas, olha só que legal. Ó, conseguimos posicionar isso aqui em perspectiva. Outro efeito legal do Distort é o Polar Coordinates, que serve pra gente criar aqueles efeitos de mini mundos, né? Olha que bacana, isso aqui é muito show de bola. Uma coisa bem legal que dá pra gente fazer com ele. Tem outro efeito de distorção que eu gosto também, que é o Liquify, que serve pra gente distorcer aqui, ó, regiões da nossa imagem. Isso aqui é bem bacana também. Enfim, tem usos bem legais pro Liquify. Outra coisa, temos aqui o Generate. O Generate serve pra gente criar outros elementos aqui para as nossas composições. Isso aqui é importantíssimo para a gente usar nos Motion Graphics. Vamos falar bastante sobre eles. Temos também o Keying. A gente vai ter uma aula sobre Chroma Key, que é justamente sobre isso daqui. Temos também, deixa eu ver aqui, transições. Transições são muito legais. Temos simulação, que são partículas. Muito bom. E temos esses outros aqui que são plugins que eu adicionei de fora, né? Temos esse pacote da Universe, temos da Red Giant, da Trapcode, temos a Video Copilot, que é um fabricante de plugins excelente, desenvolvedor de plugins, né? Excelente. Magic Bullet, também muito bom. Enfim, vamos falar disso no decorrer do curso. Mas só para vocês entenderem aí como adicionar efeitos nas suas composições e camadas. Essa dica que eu vou dar agora é uma dica que é para você que já é mais experiente no After Effects e já conhece esses efeitos, já sabe as coisas um pouco mais de cabeça. É um plugin chamado de Effects Console, que é da Video Copilot, tá certo? Eu vou deixar o link para vocês conhecerem um pouco mais sobre o plugin aí embaixo dessa aula. E no caso, você pode fazer o seguinte, quando você instala o plugin e usa o atalho Ctrl+ de espaço, você consegue selecionar uma camada aqui e escolher um plugin e adicionar ele direto aqui. Então, por exemplo, se eu digitar aqui HLS, eu posso adicionar ele por aqui diretamente, ó. Isso é muito bom, poupa muito tempo, é ótimo se você já conhece o nome dos efeitos, é prático pra caramba e ele tem algumas outras funcionalidades bem legais. Quer ver? Quando a gente aperta o Ctrl espaço, a gente consegue, por exemplo, tirar um print screen, digamos assim, da nossa composição, através desse botãozinho da câmera, e ele vai ficar salvo numa galeriazinha que a gente pode acessar a partir daqui. Olha só, de alguns projetos que eu estava desenvolvendo, tem aqui a galeria de tudo, isso é bem legal. São todos print screens aí para você ir observando a construção dos seus projetos, é muito bacana. Enfim, o Effects Console é muito bom para isso, para você adicionar esses efeitos. Você tem vários parâmetros que você pode editar aqui, de atalhos novos que você pode colocar, você pode criar bastante coisa diferente através do Effects Console, mas era principalmente para isso que eu queria falar para vocês, né? Vocês habilitarem essa questão do Effects Console, é um plugin grátis,
simples de instalar, fácil pra caramba, tem toda a documentação dele nesse link que eu disponibilizei para vocês. E assim que vocês começarem a ter mais intimidade com o After Effects, vocês vão entender que ele é uma mão na roda para muita coisa que a gente vai criar aqui dentro do After. Bom pessoal, eu já tinha falado para vocês sobre os Adjustment Layers e eu quero exemplificar agora com um pouco mais de calma, com um pouco mais de clareza, como que é o funcionamento dele. O Adjustment Layer, como eu tinha falado, serve para você aplicar esses efeitos que eu mostrei para vocês 2 aulas atrás, de forma uniforme aqui dentro da sua composição e de forma que ele vai afetar todas as camadas que estejam embaixo dele. Então, por exemplo, se a gente criar aqui uma nova camada de ajuste ou New Adjustment Layer, a gente pode aplicar, por exemplo, aquele efeitinho de mudança de cor, Color Balance HLS. Aí a gente aplica aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou adicionando tudo aqui no Adjustment Layer, o Color Balance, olha só, e ele está modificando a cor do meu vídeo. E se porventura eu vier aqui criar um novo texto, por exemplo, vou colocar aqui o nome de, deixa eu ver aqui, Adjustment Layer, e eu vou colocar a cor desse objeto aqui, escolher um azul quase roxo aqui, assim, ó, aumentar o tamanho, vou posicionar esse cara bem aqui. Vocês estão vendo aqui que ele tá da mesma cor que a gente selecionou aqui na janelinha de texto. Só que se eu colocar ele embaixo do Adjustment Layer, aqui na minha composição, olha o que acontece. Ele vai mudar de cor também por causa do efeito que a gente aplicou aqui no Adjustment Layer. Isso também vai acontecer se a gente criar, sei lá, um sólido. Um sólido verde, por exemplo. Aqui, ele está acima do Adjustment Layer. Já era, mudou a cor. Pois é, então o Adjustment Layer vai afetar todas as camadas que estão abaixo dele. Se você colocar uma camada acima dele, não vai ser afetada por essas mudanças que você fez no seu Adjustment Layer, tá ok? Você reconhece uma camada de ajuste, porque às vezes você pode modificar o nome, mas você reconhece que uma camada de ajuste está ativada a partir desse ícone aqui, ó. Se você desativar ela, ela vira um sólido como qualquer outro. Se você ativar aqui, todos os efeitos que estão aplicados aqui nela vão ser aplicados nas camadas aí de baixo também, tá ok? Então, é importante que vocês entendam isso, porque é uma mão na roda, às vezes você tem uma composição bastante grande, como aquela uma lá da UpMeasy que eu criei, e se eu quisesse mudar a cor de tudo, eu aplicava lá tudo de uma vez. Então, por exemplo, se eu quiser aplicar uma transição aqui, eu posso clicar com o botão direito, vir até Transition, e aí, sei lá, eu tenho aqui, por exemplo, Grid Wipe. Quando eu aplico essa transição aqui no meu Adjustment Layer, ele vai valer para todo mundo. Olha só. Ele aplica em toda a nossa cena. Viu só? No vídeo e no texto também. Se eu colocar o texto aqui por cima, não vai aplicar no texto. Então, basicamente isso. Todos os efeitos que você aplicar aqui no seu Adjustment Layer vão valer para todas as outras camadas que estão aí embaixo, sempre respeitando aquela hierarquia que eu falei para vocês no início aí do segundo módulo do nosso curso, tá ok? Não tem muito segredo esses Adjustment Layers, a não ser o fato de que se você aplicar a propriedade de transformação nele, eles vão refletir aqui nas camadas de baixo. Então, se eu mudar aqui a posição do meu Adjustment Layer aqui para cima, olha só. O que está acontecendo? Apenas uma região está recebendo efeito. Se eu mudar a opacidade aqui da minha camada de ajuste, também vai rolar essa diferença, olha só. A gente consegue controlar a quantidade, a força que o efeito está executando aqui na nossa cena, né? Isso é muito legal, muito bacana. Outra coisa que a gente pode fazer são máscaras, né? Se a gente desenhar aqui uma seleção, vai ser aplicado apenas a essa seleção, como vocês podem ver. Enfim, Adjustment Layers são bastante versáteis e bastante úteis aí para as nossas composições. Galera, agora a gente começa a chegar na parte muito legal do nosso curso. Até agora a gente tem falado bastante aí sobre a teoria do After Effects, né? Mas agora vocês vão começar a entender as propriedades de transformação que eu venho falando aí nas aulas das nossas camadas, tá ok? Essas propriedades de transformação são acessíveis
em todas as camadas através dessa setinha que está aqui do lado. Quando você clica, a gente pode vir até Transform e nós temos esses 5 parâmetros: Anchor Point, Position, Scale, Rotation e Opacity. Eu vou falar um por um para vocês, para todo mundo entender aí com bastante clareza como que isso tudo funciona aqui dentro do After. Vamos começar aqui com a posição. Como vocês devem ter percebido aí, né, durante as aulas, a gente consegue modificar a posição dos nossos objetos aqui do After dentro do nosso Preview, né? Então a gente pode selecionar um objeto aqui como, por exemplo, essa estrela e colocar onde a gente quiser, tipo fora aqui do Preview, ele não vai aparecer no vídeo. Podemos colocar no cantinho, no centro, embaixo, em cima, em qualquer lugar. E aí você pode modificar esses parâmetros de posição, por exemplo, através aqui do Position, modificando esse valor numérico, clicando e arrastando, posicionando da forma como você quiser, ou digitando um valor numérico. Eu, com base na minha experiência, sei que se a gente colocar o valor de 960 por 540 numa composição Full HD, a gente posiciona o nosso objeto exatamente no centro. E isso é bem legal. Então, vamos supor aí que você queira posicionar ele aqui no cantinho. Você pode tanto clicar e arrastar para cá, como também você pode descer ele para cá. Eu apertei Ctrl Z para voltar ali, tá? E aí arrastar ele para cá. Aqui a gente tem 2 parâmetros, né? O parâmetro horizontal, que é esse valor da esquerda, e o parâmetro vertical, que é o valor da direita. E aí você consegue fazer essas modificações da forma como você quiser. Se você quer um movimento mais livre, usa o mouse. Se você quer um movimento mais preciso, você pode usar esses valores aqui para colocar onde você quiser o seu objeto, tá ok? Então, basicamente isso que vocês têm que entender sobre a posição. Eu ainda não vou criar animações disso aqui, apenas dos exemplos ali que já estão criados, mas vocês vão poder animar tudo isso, todos esses parâmetros aqui. Inclusive, já adiantando uma coisa para vocês, todo e qualquer parâmetro, tanto aqui nas transformações, quanto nos efeitos, por exemplo, vamos colocar aqui o Gaussian Blur, qualquer parâmetro que tenha esse íconezinho aqui, ó, do Stopwatch, são parâmetros que você pode animar, que você pode criar animações, tá ok? Tanto aqui na transformação, quanto aqui nos efeitos. Só uma informação aí, um spoiler que eu tô dando pra vocês, né, que a gente vai ver isso com mais calma mais pra frente. Mas enfim, entendemos aí o conceito de posição, correto? Vamos pro próximo conceito, que é um pouquinho mais complicado, mas que vocês vão, se vocês entenderem ele, vocês vão dominar esse After Effects aí com muita facilidade. Que é o conceito do Anchor Point, ou ponto âncora. Vocês viram aqui, ó, minha estrelinha surgiu aqui. Quando eu seleciono a minha estrela, eu tenho essa mira aqui no centro, né? Parece uma mira. Esse é o famoso Anchor Point, ou ponto âncora. O que ele faz? O ponto âncora define qual que é o centro de gravidade do seu objeto. Nossa, parece que já vamos misturar física aqui no After Effects, né? Mas é mais ou menos isso. Vocês podem ver que a gente tem essa animaçãozinha aqui, ó, da estrela surgindo. Como o meu ponto âncora, o meu centro de gravidade do objeto, está aqui no meio, no centro, então ele vai surgir a partir do centro. Muito simples, muito fácil. Se eu mudar esse ponto âncora para o topo, que é o que eu fiz aqui, olha só, a âncorazinha onde está no topo, olha de onde que ele vai surgir. Do topo. Bacana, né? Mesma coisa se eu colocar, por exemplo, na direita. Ó, coloquei aqui desse lado direito, ele vem para cá. Mas, Matheus, como que você faz para modificar a posição do seu ponto âncora? 2 formas. Primeiro, você pode mudar através do Anchor Point aqui, ó. Só que, se você mudar através do Anchor Point, você vai acabar alterando a posição do seu objeto, o que às vezes não é legal, porque você vai acabar perdendo alguma animação que você fez ou coisa do tipo. O que eu uso? Ferramenta Pan Behind. Tá ok? Acessível através da tecla Y ou aqui em cima. Que aí, olha que legal. O After, como é um cara muito gente fina, quando você clicar aqui no seu ponto âncora e modificar a posição dele, ele automaticamente vai mudar o valor da posição para ficar adequado também ao seu ponto âncora. Então, se eu jogar o ponto âncora para cá, você viu que ele mudou o valor de posição aqui, mas a gente não mudou a posição em si, a posição visual, né, do nosso objeto. Foi só a matemática aqui. Então,
Isso é muito legal, ó. A animação continua ali, minha estrelinha continua no centro. E eu só mudei de onde essa animação está acontecendo. Só mudei o centro de gravidade do meu objeto. Ó. Você pode posicionar o centro de gravidade dele onde você quiser. Então, entendam esse conceito simples, mas que vai fazer total diferença entre você ser um bom motion designer e um péssimo motion designer, tá certo? E aí, esse parâmetro vale para sua escala. Sua escala, que foi a animação que a gente criou, a animação de escala, que se você acessar aqui, a gente tem, em contenção, transform, a gente consegue modificar aqui o tamanho do nosso objeto. Você está vendo essa correntinha aqui? Se a gente desmarcar a correntinha, a gente controla os parâmetros independentemente, o que vai distorcer o nosso objeto. Então, a não ser que isso seja a sua vontade, distorcer o objeto, eu recomendo que você não desmarque aqui a escala, tá? Sempre para você manter a proporcionalidade do seu objeto. E aí a escala vai ser sempre a partir do seu ponto âncora, né? Do seu centro de gravidade. Então, se a gente mudar aqui, olha só, tá vindo a partir dessa pontinha. Então, entendo esse conceito. Outra coisa onde o ponto âncora vai valer também é na rotação. A rotação é medida em graus aqui na transformação. Olha só, a gente consegue modificar essa rotação. E vocês podem ver que a gente consegue colocar valores de rotação aqui, tipo 1x0. Isso aqui vai ser legal para quando a gente criar animações e você quiser que ele dê, que o seu objeto dê mais de uma volta. Então você pode colocar aqui, por exemplo, 2 voltas. Seu objeto vai dar 2 voltas. Quer ver? Vou até criar uma animação rapidinho aqui. Ó, o objeto vai dar 2 voltas. Ele está aqui. Deve ter dado uma volta. E agora mais uma volta. E acabou a animação. Enfim, a rotação também é a partir do ponto âncora. Se a gente colocar o centro de gravidade aqui no topo, a rotação vai ser a partir do topo. Se a gente colocar aqui fora, ó, aqui embaixo, a rotação vai ser aqui de baixo. Olha que legal. Isso vale também para a escala, tá? Se você colocar seu ponto âncora tipo aqui assim no cantinho, ó, ele vem a partir daquele ponto. É exatamente isso, o centro de gravidade do seu objeto, o ponto âncora, tá? E aí, ó, deixa eu voltar aqui o pen behind para o centro. Ah, uma coisa que eu não falei aqui, ó, no anchor point, se você quiser centralizar o seu anchor point no objeto, Ctrl Alt Home, tá ok? Sabe o botão Home aí do seu teclado? Pressiona Ctrl Alt Home e ele vai automaticamente para o centro. Show de bola. E agora, por fim, o parâmetro de opacidade. Vocês estão vendo aqui que a gente tem 2 estrelinhas, uma dentro da outra. A estrela roxa e a estrela verde ou azul. Será que isso é verde ou é azul? Que cor você enxerga? Tipo aquele lance do vestido, né? É azul ou é verde? Enfim, a estrela dessa cor aqui está por cima da estrela roxa. Se a gente mudar o parâmetro de opacidade, veja só o que vai acontecer. A estrelinha verde vai começar a sumir. Ela vai ficando mais fraquinha, né? A intensidade dela vai sumindo ali. Mesma coisa se a gente fizer aqui no roxo. Diminui a opacidade, olha lá. Ela fica bem mais suave. A opacidade a gente pode definir como a transparência, o nível de transparência do seu objeto. Se você tiver 100% de opacidade, significa que o objeto está opaco, ou seja, ele não está transparente. Se você definir a opacidade como 0%, significa que ele está sem opacidade, ele está transparente. Então, quanto maior o valor de opacidade, mais sólido, digamos assim, o seu objeto vai estar. Quanto menor o valor, mais transparente ele vai estar. E aí uma coisa importante que vocês precisam levar para a vida de vocês: atalhos. Atalho de acessar a posição do seu objeto. Seleciona a sua camada, pressiona P e você vê o parâmetro de posição. Atalho para o Anchor Point. Seleciona a camada, pressiona A e você vê o Anchor Point. Escala. Seleciona a camada, pressiona S. Rotação. Seleciona a camada, pressiona R. E opacidade. Seleciona a camada e pressiona isso mesmo que você pensou, a letra T. Não, não é a letra O. Você deve ter pensado a letra O, né? Mas não é. É a letra T de opacidade. Nada a ver. É a letra T que vai abrir o parâmetro de opacidade aí pra vocês, tá ok? Ah, Matheus, eu quero ver mais de um parâmetro aqui pra animar. Você pode, por exemplo, quero ver o parâmetro de posição e o parâmetro de rotação. Apertou P, você vai ver o parâmetro de posição. Apertou Shift R, você vai ver o parâmetro de rotação. Agora eu quero ver o de Anchor Point também.
Shift A. Quero ver o de rotação também. Shift T. Quero ver o de, sei lá, de escala. Shift... Você sabe qual que é, não vou nem falar. Tá aí, ó, aparecendo os parâmetros pra gente. Então, basicamente isso que vocês têm que saber. Decorem esses atalhos, que vai ser uma mão na roda pra vocês. Muito rápido. Outra coisa que vocês podem fazer para achar esses parâmetros é digitar aqui, ó. Só que leva muito tempo, né? Tipo, position. Aí você consegue ver o parâmetro de posição. E tem dos outros objetos aqui também, mas não vem ao caso no momento. Então, letra P, letra A, letra S, R e T. Beleza? Para os parâmetros de transformação normal.